a transformação causada pela presença do Senhor Jesus. Marcos 4, 35 a 41. Diz o texto: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, pode se assentar. Queridos, mais do que nunca nós estamos vivendo o clima de tempestade. São Paulo é uma cidade muito diferente, e agora nós estamos com calor tão forte, e de repente à tarde vem um temporal, vem uma tempestade. E as pessoas se assustam. Então esse é o contexto do nosso texto. E muitas vezes, queridos, em meio às tempestades, a pessoa fica sem chão. Dia desses recebi um telefonema de uma irmã muito querida de um outro estado, uma ovelha de um outro estado. Ela disse: pastor, está acontecendo isso comigo, com a minha saúde, eu não sei o que fazer. A pessoa fica sem chão em meio à tempestade. Então, surgem dúvidas, surgem interrogações, surgem medos e surgem também incertezas em meio a essas tempestades. Como esses problemas são solucionados no texto que nós acabamos de ler? O que é tempestade? Tempestade é uma característica do verão. Pode vir acompanhada de trovoadas, de raios e também de granizo. Nosso querido reverendo João Galo, essa semana, teve o carro dele bombardeado por uma chuva de granizo, teve de mandar consertar o carro. Ele ficou todo furadinho o carro com as pedras que caíram do seu carro. Então, as tempestades são sempre causas de lesões, de pessoas desabrigadas e até mesmo de morte. Então, a Defesa Civil diz assim, no meio, ou quando uma tempestade está à vista, você deve fazer o que antes da tempestade? Prestar atenção aos boletins meteorológicos e avisos de tempestades. Estar pronto para alterar seus planos e, se necessário, estar perto de um abrigo. Ao ser noticiado sobre a mesma, deixar o veículo em local coberto para evitar danos na lataria e nos vidros. Durante esses eventos podem ocorrer congestionamento no trânsito, alagamentos, queda de árvores, interrupção na rede elétrica, destelhamento e danos às plantações antes da tempestade. O que fazer durante a tempestade? Ao aviso de tempestade e ao escutar trovões, devo me abrigar imediatamente em uma edificação ou veículo, permanecendo longe de janelas, tomadas e materiais metálicos, evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis. Desconectar aparelhos eletrônicos das tomadas. Se estiver em qualquer área aberta, como praia, piscina, estacionamento e campo de futebol, sair imediatamente. Mantenha a distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, antenas e caixa d'água. Afaste-se de objetos metálicos, grandes e expostos, como tratores, escadas, cercas de arame. Evite dirigir ou andar de bicicleta ou moto. O que fazer depois da tempestade? Manter abrigado até obter informações de que o caminho está seguro. Prestar atenção nas árvores e nas cargas elétricas. Então, queridos, isso é da Defesa Civil, esses alertas quanto
a tempestade. Essa tempestade que nós vamos falar agora é uma tempestade no mar. Não é dentro de São Paulo, não são árvores caindo, postes caindo, carros amassados, pessoas desabrigadas e até pessoas mortas por causa da tempestade. Transformação causada pela presença do Senhor Jesus. Então, em meio àquela tempestade, o texto diz que eles entram no barco e vão atravessar para o outro lado do mar. E eles são pegos de surpresa por uma tempestade. Então, durante essa tempestade, acontecem algumas coisas que a gente queria abordar aqui e aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, quando, versículo 38 diz assim, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Na Bíblia, a linguagem de hoje diz assim, mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso? Então, veja, queridos, aquele questionamento dos discípulos para com o Senhor Jesus. Senhor, não te importa que pereçamos? Senhor, não importa que nós vamos morrer? Por quê? Eles estavam apavorados. Eram homens acostumados com o mar. Alguns pescadores estavam ali, experientes, como Pedro, Tiago, João e outros. Mas é uma tempestade incontrolável. E onde estava Jesus? Jesus estava dormindo no barco. Então, queridos, quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, surgem dúvidas sobre o cuidado de Deus? Será que Deus está olhando para mim? Será que Deus se lembra que eu existo? Será que Deus se importa comigo? Essa situação minha está tão difícil. Será que Deus se importa comigo? E quantas vezes, queridos, nós sentimos sozinhos nas lutas? E aí vem a pergunta, será que Deus está comigo mesmo? A resposta do Senhor Jesus está no próprio fato dele estar no barco. Em meio às tempestades, queridos, Deus nunca nos abandona. Muitas vezes, ele fica em silêncio por algum momento, porque ele quer te ensinar alguma coisa sobre a soberania dele. Mas ele nunca nos abandona, mesmo quando ele está nesse silêncio. E o Senhor Jesus, antes de voltar para os céus, Mateus 28, 20, diz assim, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Senhor, não te importa que eu pereça? O Senhor responde para você e para mim, eu estou com você. Eu estou aí no seu coração através da presença do Espírito Santo. Você não está sozinho. Então, se algum irmão aqui, alguma irmã, ou alguém que está conosco pela internet está enfrentando esse momento difícil de tempestade, você não está sozinho. O Senhor Jesus disse para você, eis que eu estou convosco. Meu servo, estou com você. Minha serva, estou com você. Eu estou atento a tudo o que está acontecendo. A transformação causada pela presença de Jesus. Então, em meio àquela terrível tempestade, nós vimos que eles são apavorados. E eles gritam com o Senhor Jesus, porque Jesus está dormindo. Eu creio que o barulho da tempestade também era enorme. Então eles chegam e gritam com o Senhor Jesus. E Jesus fala, sossega, acalme-se. Ele levanta as mãos e diz para o vento, sossega, aquieta. E diz o texto que tudo volta ao normal. A transformação que acontece pela presença do Senhor Jesus Cristo. E a segunda coisa que o texto nos ensina é que o Senhor Jesus agora é que questiona os seus discípulos. Versículo 40. Aí ele perguntou, por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Talvez a sua versão é um pouquinho diferente. Essa é a Bíblia da linguagem de hoje. Então, queridos, Jesus agora que questiona, por que vocês estão com tanto medo? Vocês não têm fé? Ou seja, ele diz assim, vocês estão comigo há tanto tempo,
Vocês já viram tantas coisas acontecerem? Vocês já ouviram tantos ensinamentos? E o coração de vocês ainda está vazio, não tem fé? Então, queridos, essa é a reação do Senhor Jesus diante daqueles discípulos apavorados. E é a pergunta de Deus. É a pergunta para todo ser humano. É uma pergunta que merece resposta por parte de cada um de nós. Jesus repreende o medo. O problema não está na tempestade, mas na falta de confiança dos discípulos. Muitas vezes eu fico pensando, meditando nesse texto, e pensando que ali dentro está o Criador. Quem criou o mar está ali dentro. Quem criou o vento está ali dentro. Quem criou a tempestade está ali dentro do barco. Mas isso não passava pela cabeça dos discípulos e nem passaria pela nossa também se a gente estivesse lá. Então, o vento, a tempestade não ia virar aquele barco e matar todo mundo, porque o Criador estava ali, o Senhor deles estava ali. O Senhor da tempestade, o Senhor do vento, o Senhor do mar estava ali dentro. Então o Senhor Jesus repreende os seus discípulos e diz: cadê a fé de vocês? Por que estão tão apavorados? A tempestade não é maior que a fé. O medo paralisa, mas a fé nos faz avançar. A confiança em Deus nos faz descansar. Nós cantamos: sossegai, sossegai. Então, queridos, em meio às tempestades que nós enfrentamos, quando o medo invadir o seu coração, olhe para Jesus e não para as circunstâncias ao redor. Ah, o médico falou isso, o médico falou aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. São circunstâncias. São circunstâncias. Essa semana, visitando uma pessoa enferma, eu disse isso. Falei: olha, se o Senhor quiser, vai te curar. Mas se não for o plano dele a sua cura, ele vai abençoar a medicação que você está tomando, e vai abençoar o médico que está cuidando de você. Ele vai trazer paz ao seu coração. Isso que Jesus repreende nos seus discípulos. Quer dizer, em meio à tempestade, você não deve ficar apavorado. Em meio a uma enfermidade, você não deve ficar apavorado. O Senhor Jesus disse: sossegai. Ou seja, confie em mim. Então, o Senhor Jesus é maior do que qualquer tempestade que você possa enfrentar ou estar enfrentando. Por isso, sossegai. Ao Senhor diz: sossegai. Terceiro e último lugar, a transformação causada pelo Senhor Jesus em meio a uma terrível tempestade trazem questionamentos. Qual o primeiro questionamento? Dos discípulos. Mestre, nós estamos morrendo. A água está entrando para todo lado aqui, a gente não dá conta de tirar a água mais, não adianta remar, não adianta levantar a vela, não adianta baixar a vela, não tem jeito. Está tudo fora de controle. E o Senhor não importa? Deus fala: meus queridos, eu estou aqui com vocês. Portanto, sossegue. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não sei se os irmãos e as irmãs já tiveram essa experiência viva de ter Jesus ao seu lado. Você sentir a presença dele ao seu lado. E ele falar com você. É algo maravilhoso. Você sentir que ele está ali cuidando de você. Uma vez nós fizemos uma viagem missionária dentro da mata do parque, lá em Minas, um distritozinho lá no meio da mata. Nós levamos um ônibus de jovens, fomos fazer um trabalho de evangelismo. Chegamos cedo, visitamos casa por casa, de 2 a 2, convidando para o culto seria às 18 horas. Um irmão morava lá da Igreja Batista, nos hospedou, deu lanche para todo mundo, aquela turma toda, mais de 50 pessoas. E à noite, quando terminou o culto, a gente tinha de voltar, a gente tinha de passar mais ou menos 30 quilômetros dentro da mata do parque. Local perigosíssimo, cheio de animais selvagens. E o pessoal do ônibus foi embora. Eu estava lá com o meu carrinho velhinho, né? E comigo dois
dos meus filhos espirituais, que hoje são pastores, e a noiva de um deles, que não era casado ainda, ele falou, nós vamos ficar com o senhor, porque eles é que eram responsáveis pelo som. Desmontaram o aparelho de som, colocaram no bagageiro do carro, até que nós saímos uma meia hora depois do ônibus. Eu falei, gente, vamos orar. Nós vamos passar dentro da mata do parque, já é tarde da noite, é a hora que os animais estão caçando. Os predadores estão caçando essa hora. Então vamos orar para o senhor não deixar o carro quebrar no meio da mata. E que a gente vai embora. Então nós oramos e saímos. Assim, após uns 5 quilômetros, eu vi um farol bem forte atrás do meu carro. Os meus 2 filhos já estavam dormindo, só a menina que estava acordada. Estavam até roncando os dois. Falei, eita, gente que ronca, né? E nós fomos rodando, de repente, aquele farolzão forte atrás da gente. Eu falei, vou pisar um pouquinho aqui para esse sujeito não me ultrapassar, né? Porque aí está clareando a estrada para mim e é uma companhia. E foi rodando, e aquele farol não me ultrapassava. Até que em dado momento, deu um estalo na minha mente. Falei, isso não é um carro que está atrás de você. Aí eu criei coragem, abri o vidro para olhar. Irmãos, havia uma lâmpada muito forte atrás do meu carro, em cima do bagageiro do carro, sim, clareando o caminho para a gente. Falei, glória, Jesus está aqui conosco. Até a gente sair lá na outra cidade, onde já tinha luz elétrica. Aí apagou, a luz sumiu. Aí eu comecei a glorificar a Deus, os 2 rapazes acordaram. O que foi, pastor? O que foi? Falei, vocês perderam a bênção. Aí a menina que estava atrás, soninha, falou, eu não perdi não, pastor, eu vi também. Então, irmãos, em meio à tempestade, em meio ao perigo, em meio ao medo, o Senhor Jesus disse para você, sossega, eu estou aqui com você. Então, a terceira e última, eis que eu estou convosco, quando a gente fica com medo e diz, Senhor, eu estou morrendo. E quando Jesus diz assim, onde está a fé de vocês? Confia em mim. Confia em mim. Esse é o segredo, queridos, é confiar no Senhor Jesus. Em terceiro lugar, versículo 41 diz assim, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que eles haviam contemplado? O poder de Jesus. Jesus se levanta no barco, levanta as mãos e diz, vento, sossega. Como se ele dissesse, você está assustando meus servos aqui. Você está deixando meus servos apavorados, portanto, cala a sua boca. E de repente se fez grande bonança. Então, queridos, eles viram a ação do poder de Deus, a ação no Senhor Jesus, ali naquele momento. E essa pergunta é uma pergunta de espanto, uma pergunta de admiração. E aconteceu ali algo que eles nunca tinham visto. Como eu disse no princípio, o Senhor Jesus é o Senhor de toda a criação. Ele, o Pai e o Espírito Santo criaram todo o universo. Então, por isso, eles ficaram admirados, vendo o Senhor da criação ali em ação. E o poder deles, queridos, vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Por isso que a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso que Jesus diz, tudo é possível naquele que crê. E nós não temos nem noção do poder desse Deus maravilhoso. Então o chamado é para que tenhamos uma vida íntima com Ele. Aproxime-se de Jesus. Fala, Jesus, senta aqui do meu lado. Jesus, estou precisando tanto do Senhor. Eu quero ter uma experiência com o Senhor. Eu quero conhecê-lo profundamente. Porque o Senhor Jesus é muito mais do que um mestre. Dizem alguns por aí que Jesus só é um mestre. Jesus só é um profeta. Ele é muito mais do que isso. Ele é o Criador do universo. Tem nas mãos todo o poder.
Ele quer que você também fique admirado. Quem é este que fez esse milagre na minha vida? Quem é esse que me ajudou a resolver esse problema que estava tão difícil? Quais seriam alguns desafios para a nossa vida nessa mensagem? Você está passando por uma tempestade? Você não está sozinho. Jesus está dizendo para você: eu estou com você, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. A segunda lição que nós aprendemos é que precisamos desenvolver a nossa fé confiando nesse Jesus maravilhoso. Eu estou aqui, ele falou para os discípulos. Por que vocês não têm fé? Então, muitas vezes, ele também nos questiona. Diz: meu servo, minha serva, sua fé não está crescendo. Sua fé está estacionada. E quando surge uma circunstância ao teu redor, você fica apavorado. Confia em mim. E a terceira lição que nós aprendemos é quando os discípulos dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É um desafio a sabermos que o poder de Deus é maior do que qualquer coisa na nossa vida. Ah, minha vida não tem mais jeito. Tem jeito sim. Porque nosso Deus é poderoso. Ele quer que nós tenhamos uma experiência com Ele. Ele quer que você tenha no seu coração essa admiração. Mas que Jesus maravilhoso, esse Jesus que me salvou, que morreu por mim lá na cruz do Calvário. Mas que pai maravilhoso esse pai que me amou tanto, que deu o filho dele para morrer no meu lugar. Mas que Deus Espírito Santo é esse que entra no meu coração e tira meu coração de pedra, cheio de pecado, e coloca um coração de carne. E coloca dentro de mim um novo espírito e a presença dele, o Espírito Santo. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Portanto, vamos dizer aquilo que a palavra nos ensina. Sossegai. Sossegai. Isaías 43, 13 diz assim, versículo maravilhoso: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Que coisa maravilhosa. O Senhor está dizendo assim: Wagner, você está seguro nas minhas mãos e ninguém pode tirar. Você está seguro nas minhas mãos. Agindo eu, quem é que vai tirar você da minha mão? Ninguém. Que o Senhor trabalhe, queridos, a nossa vida para a glória do nome